Lucas capítulo 10, versículo 1 ao versículo 11. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam apenas: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. O texto proposto para a nossa meditação de hoje, que se encontra no capítulo 10 de Lucas, traz algumas orientações de Jesus para aqueles que são alguns dos primeiros missionários do reino de Deus. É claro que o próprio Jesus é quem traz a mensagem do reino, quem começa a anunciar esta mensagem, mas logo durante o seu ministério nós já vamos encontrar Jesus designando pessoas para continuar ou para anunciar a mesma mensagem dele, a mensagem do reino de Deus. E esse texto traz o fato de Jesus enviar 72 pessoas para levarem a mensagem do reino de Deus para os lugares em que Jesus ainda ia chegar. E é muito interessante a gente perceber que Jesus escolher 72 seguidores para sair e proclamar a mensagem do reino de Deus é um número bastante sugestivo, principalmente porque quem está acostumado com a literatura bíblica vai se lembrar que eram também 72 os ajudantes de Moisés quando ele teve que abrir o Mar Vermelho. E aqui Jesus faz algo semelhante, manda 72 pessoas, indicando que havia muito o que fazer. Se fosse coisa pequena, podia mandar uns 10, 12, mas ele manda logo 72 pessoas. E portanto nós temos aqui uma conexão com aquilo que nós encontramos lá no Êxodo, não é? Jesus está preparando o espaço para aqueles que vão receber a mensagem do reino de Deus. Ao mesmo tempo, o próprio texto diz isso, Jesus afirma que a colheita é muito grande, ou seja, nessa altura do ministério de Jesus, fica claro que a mensagem do reino de Deus pretende abranger a todo mundo, ou seja, não é algo restrito, não é algo para pessoas especiais, não é algo para pessoas que têm uma descendência específica, como era a expectativa, por exemplo, dos próprios judeus, né, de que viria um Messias que fosse libertador deles, judeus, mas Jesus deixa claro quando envia essa quantidade de pessoas que o seu objetivo, a colheita, era muito maior, era o mundo todo e todos tinham que receber a novidade do reino. E ao mesmo tempo Jesus afirma que os trabalhadores são poucos. E por que são poucos? São poucos porque naquele momento ainda era muito pouca a quantidade de pessoas que acreditavam na mensagem de Jesus. Não eram todos que criam nele,
não eram todos que recebiam a mensagem do reino. Portanto, o que nós vemos aqui é Jesus deixando claro que, se por um lado a colheita era muito vasta, o mundo todo, né, os trabalhadores eram ainda muito poucos, porque poucos eram os que estavam recebendo a mensagem de Jesus. E aí então Jesus faz uma afirmação interessante. Ele diz: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores. E aqui nós temos exatamente a ideia de que aqueles que são comprometidos com a mensagem do reino de Deus devem se tornar também portadores dessa mensagem. Há uma expressão que eu acho muito bonita de um estudioso, de um rabino judeu da época de Jesus, que chamava-se Hillel, que dizia: se não eu, quem? Se não agora, quando? Sempre nós achamos que a mensagem do Evangelho e a responsabilidade da mensagem do Evangelho é dos outros. A gente nunca pensa que nós somos os portadores dela. E aqui, portanto, Jesus faz essa afirmação: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores. E aí então Jesus faz uma afirmação que é muito importante para os nossos dias. Ele diz: envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E aí você pode olhar para essa afirmação de Jesus e pensar: já sei do que ele está falando. Ele está dizendo que o ambiente para onde as pessoas comprometidas com o reino vão, esse ambiente é hostil. E de fato era. Era assim na época de Jesus, era assim nas cidades que receberam os mensageiros, e não é diferente nos nossos dias. O ambiente é hostil e muitos rejeitam o reino de Deus. Muitos, naquilo que Jesus está dizendo aqui, vão querer destruir e desvalorizar a mensagem anunciada por ele e pelos seus seguidores. E isso vai ficar ainda mais claro nos versículos seguintes. Por isso Jesus vai fazer uma orientação prática. Ele diz assim: quando vocês forem, não levem nada, não leve nenhum tipo de preocupação extra, nem bolsa para guardar dinheiro, nem sacola, nem sandália. Não se distraiam pelo caminho para parar e cumprimentar as pessoas. Mantenham o foco na missão e no objetivo que vocês receberam. Não adicionem preocupação extra. Foquem naquilo que é importante. E quando vocês chegarem numa casa, digam às pessoas daquela casa que a paz esteja com vocês. E aqui nós temos um detalhe interessante que é próprio do anúncio de Jesus. O próprio Jesus tinha dito aos seus seguidores, aos discípulos mais próximos, a afirmação seguinte: eu deixo a minha paz com vocês. A minha paz não é como a paz do mundo, mas é essa paz que eu deixo com vocês. E agora ele diz a mesma coisa para aqueles que vão anunciar a mensagem. O reino traz a paz, a exemplo do shalom judaico, que deve sempre desejar a paz a quem vai receber o reino. E portanto nós temos aqui a ideia de que o Evangelho está intimamente ligado com a paz, o que é muito próprio para aquilo que nós encontramos no Evangelho, quando Jesus é apresentado como o príncipe da paz. E aí você vai dizer: mas espera aí, eu já vi muita gente anunciando o Evangelho e parece que não tem muita paz no anúncio. Você já deve ter visto alguma coisa desse tipo. Hoje em dia é muito comum isso, principalmente no YouTube, pregadores que se identificam como pregadores do Evangelho, e você olha para o rosto do sujeito e a única coisa que você não vê nele é paz. Está sempre com raiva, está sempre irado, está sempre gritando, está sempre repreendendo. Não tem paz. É sempre uma mensagem belicosa, é sempre uma mensagem muito mais próxima do ódio do que da paz. E aqui Jesus diz assim: se você entrar numa casa e desejar a paz, e o morador for de paz, excelente. Se não for, retire a saudação.
Se é alguém que não quer a paz, retire a saudação. Não misture mensagem do Evangelho com mensagem de ódio e de rejeição da paz. E esse é um problema bastante frequente na nossa sociedade brasileira atual, que celebra muito mais a morte do que a vida. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e não me entenda mal, tá? Às vezes a gente fala alguma coisa um pouco mais dura em alguma pregação ou algum estudo bíblico, e às vezes as pessoas confundem e acham que a gente está desqualificando todo mundo. Não. Nós temos hoje muita gente que se apresenta como evangélico, como liderança evangélica, como pessoas que supostamente representam os evangélicos, mas que não tem quase nada de evangelho. A mensagem não é de paz, a mensagem não é de salvação, a mensagem não é nem de longe próxima àquilo que Jesus anunciou. E quando eu me coloco de uma maneira contrária a essas pessoas, eu não estou dizendo que todo mundo que ouve o que eles falam não são cristãos ou que devem ser jogados fora. Mas a exemplo daquilo que nós encontramos em todos os livros dos profetas no Antigo Testamento, não dá para fazer de conta que não existe hoje no meio evangélico falsos pastores, falsos mestres e falsos profetas que ficam ensinando o que não é evangelho, e a gente não pode falar porque as pessoas vão achar que a gente está discriminando o outro. Não, eu não estou discriminando quem crê e nem quem faz parte da comunidade dessas pessoas, mas eu não posso ficar quieto quando pessoas estão anunciando mensagens contrárias ao reino como se fosse evangelho. Não é possível fazer isso. Então não confunda as coisas, né? Às vezes pode parecer, o pastor está bravo, e aí ele está falando de uma forma aqui, que dá a impressão que todo mundo que é da igreja X ou Y, não tem nada a ver com Deus. Longe disso. Mas as pessoas que são líderes dessas pessoas, são cegos guiando outros cegos. Por quê? Porque estão ensinando algo diferente daquilo que Jesus ensinou. E aí então Jesus vai deixar claro que aqueles que são enviados por meio de um ambiente hostil e de lobos, hoje a gente teria que dizer, nós encontramos ambiente hostil até no meio evangélico, até no meio daqueles que se declaram cristãos, gente que não está comprometida com o reino e que não quer nada com o evangelho da paz. E não entenda aqui como se eu estivesse dizendo que há algum tipo de rejeição das pessoas que ouvem essa mensagem, né? Nós temos aqui na nossa igreja, isso faz parte da nossa maneira de ser, o fato de sermos uma igreja ecumênica, aberta, inclusiva, mas não para aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, não para aqueles que se colocam para anunciar mensagem contrária àquilo que Jesus ensinou. E aí então ele dá uma orientação prática no texto e diz assim: quando vocês entrarem numa casa, fiquem lá, comam o que te derem, bebam o que te derem e não mude de casa por causa de comida. Primeiro, já tem de maneira clara aqui Jesus dizendo: no reino de Deus não há restrições rituais para os que creem. Lembra aquela conversa que é muito comum hoje em dia, né? Não pode comer carne de porco, não pode comer não sei o quê, né? O outro só, isso aqui faz mal, aquilo faz mal. Não tem disso. Isso não entra no reino de Deus, né? Não há restrições rituais. Não, se o sujeito falar alguma coisa, porque no judaísmo havia, né? Se alguém tivesse tocado em alguém que tivesse impuro, ele ficava impuro também e não podia mais participar do culto a Deus. E Jesus diz assim: olha, não tem disso no reino de Deus. Entrou numa casa, deram alguma comida para você, nem pergunte o que é, coma e agradeça a Deus, é providência de Deus. Não questione, fiquem na mesma casa, comam e bebam o que lhe derem. Nada é puro e nem nada é impuro. Receba o que vier como bênção de Deus e não fique mudando de casa em casa por causa de comida e bebida.
E aí o que ele disse sobre a casa, ele também estende para toda a cidade. Ele diz: foram bem recebidos? Excelente, comam e bebam o que derem, é providência de Deus. Não foram bem recebidos, a coisa muda. Se forem bem recebidos, ele diz: entrem na cidade, cuidem dos doentes. E cuidar aqui significa, a palavra significa cuidar com remédio. Não é fazer cerimônia de cura no meio da praça, mas é cuidar das pessoas com a medicina que havia na época. Cuide das pessoas para que todos entendam que na nova realidade, agora o reino chegou e o que Deus quer para as pessoas é vida e vida em abundância. Mas se você entrar numa cidade e não tiver uma boa recepção, você viu aí o que ele diz? A hora que você sair da cidade, sacuda do seu pé, da sua sandália, o pó daquela cidade e diz: olha, eu trouxe a mensagem de vida. Vocês escolhem outra coisa? Problemas seus. Significa que Deus deixou de se interessar por aquelas pessoas? Não. Significa que Deus não ama mais aquelas pessoas? Não, mas significa a mensagem está anunciada. A responsabilidade de ouvir e de acatar a mensagem não é de quem anuncia, mas é do próprio Deus que age na vida das pessoas. Aquele pode não ter sido o momento deles entenderem a mensagem do reino. O que fazer, portanto, quando a mensagem é rejeitada? Sacuda a poeira dos pés como protesto, como reprovação da atitude. Eis que mando vocês, aqueles 72 e a igreja de 2025, para o meio de lobos. Não espere uma recepção maravilhosa, não só daqueles que não conhecem o reino de Deus, que estão fora das comunidades cristãs, e pior, no nosso tempo, não espere nem mesmo de muita gente que se diz comprometida com comunidades cristãs, mas que não querem o reino de Deus, preferem a mesma mensagem, o mesmo discurso que você vai encontrar no judaísmo, nas religiões, em vários momentos e em várias situações, mas não aquilo que Jesus proclamou. Quando nós olhamos para esse texto, devemos fazer como Hilel e perguntarmos não sobre o outro, mas a nós mesmos: se não eu, quem? Se não agora, quando? Sejamos nós, como esses 72, mensageiros do verdadeiro evangelho, da mensagem que traz vida e vida em abundância. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Amém.